Hello, everyone. How are you feeling today? Como vocês estão se sentindo hoje? A aula de hoje é mega especial porque ela fala sobre o Simple Past, que é um pouco complexo às vezes. Quando a gente começa a estudar esse conteúdo, ele acaba sendo um pouquinho difícil de entender. Mas, se a gente for comparar com a língua portuguesa, ele é muito mais fácil. Olha só, eu vou te mostrar como isso vai ser mais fácil mesmo. Quando a gente vai falar sobre o passado no português, a gente vai ter um verbo para cada pessoa, não é? Olha, por exemplo, eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou, ela trabalhou, eles trabalharam, nós trabalhamos. Então, é um verbo para cada pessoa. Agora, no Simple Past, a gente vai ter um verbo para todas as pessoas. Mas, como não podia ser um mar de rosas, cada verbo vai ter uma regra diferente. Vão ser 4 regras no geral para falar sobre o Simple Past. Os verbos no Simple Past, eu vou mostrar para vocês eles na aula de hoje. Algumas observações iniciais, então, a gente vai usar o Simple Past para falar sobre ações que já acabaram, ou seja, ações que aconteceram e terminaram no passado. Geralmente, vai aparecer o momento que essa ação ocorreu durante a frase. E, geralmente, esse momento em que ela ocorreu aparece no final da frase. O verbo auxiliar para falar sobre o passado vai ser o did, para todos os sujeitos, que é um pouco diferente do simple present, que a gente usa o do e o does. Para he, she, it, a gente usa o does. Nesse caso do simple past, a gente vai usar o did para todo mundo. Existem verbos regulares e irregulares no passado, como eu já havia comentado, e a gente vai dar uma olhadinha agora na questão da estrutura das frases. Por exemplo, na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito, depois o verbo no passado e depois o resto da frase. Por exemplo, I woke up early yesterday. Então, I, o sujeito, woke é um verbo irregular no passado. Então, woke up, acordei. Early, cedo. Yesterday, ontem. Viu só? E agora vamos dar uma olhada nessa segunda frase aqui. He woke up late yesterday. Então, ele acordou tarde ontem. Viu só que tanto para o I quanto para o he, o verbo está no passado escrito da mesma maneira? Um pouco diferente do simple present, em que nós acrescentamos a letra S no final do verbo da terceira pessoa do singular. Agora vamos ver outro verbo. Esse verbo aqui chamado verbo regular, em que a gente simplesmente vai acrescentar o ed no fim do verbo, as letras E e D. They played soccer last weekend. Soccer, acredito que tu saiba o significado. Deixa eu trocar a cor do pincel para azul, que combina mais com a static. Então, they, eles, played, jogaram soccer, futebol, last weekend, semana passada, fim de semana. Fim de semana passado, né, no caso. Last, passado, e weekend, fim de semana. E olha só como mudou o sujeito da frase, mas o verbo se mantém o mesmo. We played basketball last month. Nós jogamos basquete mês passado, last month. Agora, a gente vai ver um pouquinho a estrutura da negativa. Fala, meu amor. Ó, gente, hoje o Sasuke vai participar da aula. Vem cá. Agora, aparece o verbo auxiliar did. Na forma afirmativa, eu gosto de dizer que ele aparece de forma intrínseca, que é quando ele aparece
dentro do verbo, por isso que aparece o ed no fim do verbo. Na forma negativa, ele aparece de forma nítida, logo antes do verbo principal. E percebam que, quando a gente coloca o didn't na frase, ele já está mostrando que está no passado por causa do uso do did. Então, o verbo principal vai voltar para a forma base. Olha, tu nota que agora a gente tem o wake e o play na forma base? Sendo que quando estava na afirmativa, para indicar que estava no passado, esses verbos estavam no passado. Agora a gente já tem o didn't que faz esse trabalho, então se tem o didn't ou simplesmente o did, o verbo não vai aparecer com o ed no final ou no passado. Vamos ler agora essas frases aqui. E sinta-se confortável para pausar o vídeo e repetir depois de mim, ok? Então, entre o sujeito e o verbo principal vai aparecer o didn't. I didn't wake up early yesterday. É a mesma frase, só na forma negativa, onde nós acrescentamos o didn't e o verbo principal vai voltar para a forma base. He didn't wake up late yesterday. They didn't play soccer last weekend. We didn't play basketball last month. Beleza? Agora a gente vai ver a questão das frases na interrogativa. Quando a gente tem a forma interrogativa no passado, as frases elas podem começar com o did ou elas podem começar com uma WH question word, com uma palavra com pronome de pergunta. Por exemplo, what, when, where. Eu vou deixar um card de uma aula que eu dei sobre esses pronomes completa para que tu possa assistir depois. E quando a gente tem uma pergunta na forma do passado, começando com o did, as respostas vão ser de sim ou não. Por exemplo, did I wake up early yesterday? Yes, I did, or no, I didn't. Porque ele está perguntando, eu acordei cedo ontem? Sim, eu acordei ou não. Não é uma resposta que exige muitas explicações, é sim ou não. A não ser que a professora coloque depois, explique sua resposta, daí é outros 500. Agora, se eu perguntar, where did I wake up yesterday, por exemplo, aí eu vou querer saber uma informação um pouco mais precisa, né? Where, no caso que aparece aqui, quer saber um lugar. Nesse caso dessa pergunta, só quer saber se eu acordei cedo ontem. E agora tu percebe também que como aparece o did, indicando que essa frase está no passado, o wake novamente retorna para sua forma base. Só vai aparecer o verbo no passado na forma afirmativa. Se aparece a indicação de que está no passado com o did ou o didn't, não tem necessidade do verbo estar no passado também, porque fica redundante. Vamos ver aqui a segunda pergunta. Did he wake up late yesterday? Yes, he did, or no, he didn't. Sim ou não? Agora, aqui nós temos um pronome interrogativo. When. O when a gente usa quando a gente quer saber quando. When. When did they play soccer? Quando que eles jogaram soccer? Aí agora, na resposta, como vai ser uma resposta um pouco mais completa, ela vai aparecer com o verbo no passado, porque é como se fosse uma frase na afirmativa. Então, they played soccer last weekend. Eles jogaram futebol no fim de semana passado. E agora, a gente tem outra pergunta aqui. Where did we play basketball last month?
Where significa onde. Aonde nós jogamos basquete no mês passado. They played basketball at Clube Dores. Então, eles jogaram basquete no Clube Dores. Nesse caso aqui, eu daria para colocar na resposta o we também, né? We played basketball at Clube Dores. Nós jogamos basquete no Clube Dores. E aqui, mesma coisa, como o verbo, aqui na pergunta tem o did, o verbo vai voltar para a forma base. Na resposta, como seria uma frase afirmativa, ele aparece na forma do passado de novo. E agora a gente vai falar sobre algumas regras dos verbos do passado. A gente tem a regra geral, que a gente simplesmente acrescenta o ed. Play, played, watch, watched. A gente tem a regra do que os verbos que terminam com a letra E, em que nós apenas acrescentamos a letra D. Por exemplo, o verbo gostar, like, liked, arrive, que é chegar, chegou, arrived. A próxima regra são verbos que terminam com consoante e Y. Consoante e Y, por isso que o verbo play permanece igual. Nesse caso, nós vamos remover o Y e acrescentar IED. Nesse caso, study, studied, porque tu concorda comigo que antes do Y nós temos uma consoante, a letra D. Try, tried. Aqui também temos a letra R, uma consoante, a letra Y e ED. Verbos que terminam com consoante, vogal e consoante, nós vamos duplicar a consoante e, assim, acrescentar o ED no final. Por exemplo, stop, fica stopped, com 2 P's. Rob, fica robbed, com 2 B's. A gente já vai fazer algumas atividades. E também tem os verbos irregulares no passado. Aqui tem uma listinha com alguns, mas existem muitos outros, em que os verbos irregulares, como o próprio nome diz, eles não seguem um padrão. Quais são eles? Aqui tem alguns deles, existem muitos mais. Os principais, acho que seriam o verbo to be, o am e o is, que no passado fica was, e o are, que no passado fica were. Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, I am at home, eu estou em casa. No passado, ficaria I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. Mesma coisa se eu quisesse falar, ele está em casa. He is at home. Ele estava em casa. He was at home. Esses dois verbos aqui dividem o mesmo verbo no passado, que é o was. E aqui tem alguns outros verbos. Por exemplo, buy, que significa comprar, no passado fica bought. Bought. Se escreve dessa forma aqui, mas você lê bought. Beber, drink, fica drunk. Drunk. O verbo comer, que no presente fica eat, no passado fica ate. Ate. O verbo cair, que no presente fica fall e no passado fica fell. Tem uma música do Elvis que fala falling in love, mas é no presente contínuo. Eu ia falar de um exemplo do passado, mas não é. O verbo ir, que também é muito comum, quando a gente pergunta, what did you do this weekend? O que você fez nesse fim de semana? A pessoa responde, I went to the shopping mall. Eu fui para o shopping. Enfim, went. O verbo ter, que no presente pode ser have ou has, na terceira pessoa, e no passado fica had, para todo mundo. I had a computer, eu tive um computador. She had a computer, ela teve um computador.
O verbo saber, que no presente é know, esse K, ele é mudo. E no passado fica knew. O verbo deixar ou partir, leave, no passado fica left. O verbo dizer, que no presente é say, no passado fica said. O verbo ver, que no presente é see, no passado fica saw. O verbo dormir, que no presente fica sleep, no passado fica slept, que também aparece muito nas respostas. What did you do on the weekend? I slept a lot. O que você fez fim de semana? Dormi muito. I slept a lot. O verbo falar, que no presente fica speak e no passado fica spoke. O verbo levar ou pegar, que no presente fica take e no passado fica took. O verbo dizer ou contar, que no presente fica tell, no passado fica told. E o verbo escrever, que no presente é write e no passado é wrote. O verbo read, ler, também no passado ele é escrito da mesma forma que no presente, mas ele é pronunciado de uma forma diferente. Por exemplo, I read Hamlet last month. Eu li Hamlet mês passado. I read Hamlet for school. Eu li Hamlet para a escola. E agora nós vamos fazer uma atividade. Deixa eu compartilhar aqui agora a tela da activity. Para praticar os verbos no passado. A gente vai ter, então, algumas frases e tu vai escolher a alternativa que melhor encaixa para completar ela. Nessa aqui, por exemplo, yesterday, então, ontem. Qual tu acha que vai ser a melhor opção para completar a frase? Ontem eu fui para a escola, eu indo para a escola ou eu fui para a escola? I went to school. Very good. E essa aqui, last... Opa, ficou faltando um T aqui. Last Sunday, Essa aqui estava na lista das palavras do verbo do passado. I eat, I ate, or I eaten. Eu comi, eu como, eu comi ou eu comer. Isso aqui, na verdade, não existe escrito assim. Eu comi. I ate a hamburger. On my last vacation, nas minhas últimas férias. I seen, or I saw. Eu vejo, eu vendo, ou eu vi um dinossauro. I saw a dinosaur. Dangerous. Ok, so yesterday, ontem, indicando passado. We studied, we study, or we studying. Ó, esse aqui é um verbo que entra na regra dos verbos que tem consoante mais y, que no caso a gente vai tirar o y e acrescentar o ied. Então, we studied science. E agora, last Saturday, no sábado passado, my dad watched or watching. Esse aqui não poderia, até porque ele está escrito errado. Então, no último sábado, o meu pai assistiu ou assistindo? Assistiu TV até as 3 da manhã. Until 3 a.m. My God. Yesterday, ontem. The boys, os meninos, play or playing.
Ontem os meninos jogaram, jogam ou jogando futebol? Jogaram futebol. They played soccer. Last weekend, Qual que é o verbo auxiliar que vai junto para falar alguma frase na negativa? Last weekend, I don't or didn't go to the cinema. Go to the cinema significa ir ao cinema. Como aqui o verbo está na forma base dele, isso significa que precisa aparecer o did para indicar que está no passado. Então, I didn't go to the cinema. Yesterday, ontem, my mom, a new blouse at the mall. Buying or bought? Compra, comprando ou comprou uma blusa? She bought. Esse estava na lista também. Last Tuesday, my sister, então, na terça passada, no passado, a minha irmã plays or played piano at school. De novo, played. E é interessante porque o play, ele não precisa ser necessariamente jogar. Ele também pode ser tocar um instrumento musical. Yesterday, ontem, a sore throat, dor de garganta, sore throat. So I stayed in bed and didn't go to school. Temos outros dois verbos no passado aqui também, ó. O stayed, como o stay tem uma vogal antes do Y, ele entra na regra geral, assim como o play. E o didn't go, que como já está indicando no didn't, que está no passado, o go volta para a forma base. Então, o verbo have significa ter, eu tenho. No caso, como está no passado, e o have é um verbo irregular, I had a sore throat. Eu tive uma dor de garganta. O has a gente usaria para he, she e it no presente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido muito esclarecedora e te vejo na próxima. Lembrando que se tu quiser ser meu aluno, eu vou deixar um formulário de inscrição no link da bio, da descrição desse vídeo, e tu pode acessar e se inscrever e conversar comigo para a gente agendar uma conversa e ter aulas, então, particulares, 100% online. Que vocês, bye, bye!